E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu espero que vocês assistam até o final, porque é um vídeo que conta a minha história com os instrumentos que eu já tive, né? Eu vou também estar contando um pouco a história daqueles que eu lembrar, porque são muitos instrumentos. É um vídeo bem bacana, eu espero que vocês fiquem até o final. Então, vamos nessa aí. O primeiro instrumento que eu tive foi um violão Kashima. Isso aí, foi um violão Kashima. Um violão bem ruinzinho, pra ser sincero, foi me dado pela minha madrinha. Mas assim, que acabou quebrando o galho por um tempo. Foi bem legal. Um violão que eu acabei no futuro até levando ele pra tocar nas rádios e tal, assim, aquelas apresentações ao vivo, né, que toda rádio regional tem, né, chama a banda local e a banda toca, né. Então, esse foi meu primeiro violão e tem lembranças boas, mas não era um violão muito bom, não. O segundo violão que eu tive foi um violão grooving, um violão de nylon. Esse violão que já me acompanhou mais no meu período dos estudos do conservatório, né? E ele era um violão assim muito confortável, um violão bem bacana, que ele me dava uma tocabilidade muito legal, apesar de ser um violão bem barato, né? No caso dele, todas as vezes em que eu precisei dele, ele me dava um bom som. Pelo menos assim, um som de R$300, mas me dava um som bom, né? Era só trocar corda, colocar corda nova que, voa lá, o som já ficava bem bacana. E a partir daí, como eu fui aprendendo, né, a dominar mais o violão e tal, eu comecei a querer tocar guitarra. E aí o meu pai me deu a minha primeira guitarra, que foi uma Yamaha Pacifica. Um guitarrão, para ser sincero. Hoje em dia eu sei o quanto aquela guitarra era boa, mas eu nunca, entre aspas assim, eu gosto, mas eu nunca fui tão fã de Strato, né? Eu acho que o modelo não combina muito bem comigo e tal. Então eu tinha aquela Yamaha Pacifica e ao mesmo tempo eu desejava ter uma SG do Angus Young. E foi aí que eu cometi a maior burrice, porque eu tinha uma Yamaha Pacifica, fiquei com ela uns 15 a 20 dias, e eu sempre ia na Pop Music, uma loja de instrumentos que tem aqui na minha cidade até hoje. Eu sempre ia lá e ficava olhando as guitarras, até que um dia eu vi uma Jennifer Magnus. Cara, é sério isso. Eu vi uma Jennifer Magnus e como ela parecia com o modelo SG, né, eu ainda não tinha muita noção, né, dos instrumentos e tal. Como ela parecia uma SG, eu fiquei louco e ofereci ao Wellington lá, um dos gerentes da Pop Music, e ofereci pra ele, falei assim, olha, quer trocar essa guitarra aqui na minha Yamaha Pacifica? Cara, é lógico que ele trocou, né, isso aí não tem condição dele não trocar. Então ele trocou na Yamaha Pacifica e eu peguei aquela guitarra Jennifer Magnus e achando que eu tava abafando, mas na verdade, velho, acho que foi a maior borrada assim da minha vida, porque eu acabei passando a guitarra que meu pai me deu de presente e uma guitarra que até hoje eu não consegui encontrar. Inclusive eu tenho uma marca no plate dela, ali aquela plaquinha que prende o braço no corpo, que é tipo um risco circular assim, que eu fiz na guitarra. E se você tiver com essa guitarra, entre em contato comigo que eu quero dar um jeito de comprar ela de você. E olha que engraçado, né? Eu tinha uns 12, 13 anos e minha mãe ia comigo na Lan House para olhar no Mercado Livre modelos de guitarra. Foi quando eu vi uma Fly V, estilo Range Rhodes, assim. Lá ia eu fazendo outra cagada na minha vida. E essa guitarra, o que acontece? Ela, na verdade, ela era pintada na cor de madeira, o braço claro, né? E quando eu peguei ela, quando ela chegou pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi tentar fazer com que ela ficasse maneira, né? Então eu mesmo comecei a pintar e ficou horroroso. E aí eu levei pro Walter Luthier e ele pintou essa guitarra de salmão rosa. Eu queria uma cor meio vermelho, Jeff Waters acabou ficando rosa. Então ela me acompanhou por um tempo, né? Acabei fazendo os meus primeiros shows ali quando eu tinha 14 para 15 anos, fazendo os shows com a banda Graveyard Disciples com ela, foi bem legal. A gente tocava Black Label, Pantera, Bruce Dickinson, uns negócios nada a ver. Foi bem legal essa guitarra, mas eu acabei assim me desfazendo dela por um tempo,
porque ela ainda não era uma guitarra boa, assim, eu tirava som, mas ela não era legal. O próximo instrumento, ele foi até um baixo Stag também, de 4 cordas, e eu fui tocar numa banda cover de Metallica, eu fui tocar baixo, e fiquei por um tempo tocando baixo, até que eu resolvi pegar uma guitarra. Então, num dos rolos da vida, eu tinha um skate, eu acabei trocando o skate numa guitarra Golden Les Paul, e essa guitarra também era muito legal, ela era estável assim, mas ainda não era 100% boa, mas pelo menos segurava afinação. Era uma Les Paul de braço parafusado, fiz vários shows com ela, gravei nos primeiros discos com bandas que eu participei, uma banda que se chamava SQV, depois toquei com ela na banda Valentina também, que foi uma banda até de nomezinho aqui na minha cidade. Aí nesse meio tempo de eu pegar a Les Paul, surgiu a oportunidade também de eu pegar uma Flying V da Grooving, né, modelo Range Rhodes, com meu amigo Caio, que hoje não toca mais e tal, mas na época ele tinha essa guitarra, a gente acabou fazendo um rolo também e acabei pegando essa Flying V. Então, durante esse período aí, pós cover do Metallica, eu tive a Golden Les Paul e a Flying V Grooving. Daí chegou o Natal, eu acabei ganhando de presente do meu pai de Natal uma guitarra Stag, que foi uma guitarra SG da Stag, uma guitarra bem boa. Aí eu já senti a diferença de uma guitarra bem construída, e por causa dessa Stag existe a série Guitarra Boa e Barata Existe aqui no meu canal, porque depois que eu peguei essa Stag é que eu consegui fazer um som de acordo, que eu consegui ser mais chamado para as bandas, né, daqui da região, e eu consegui tirar um bom som, a minha guitarra se mantinha afinada, e assim, ela tinha uma boa captação, ruído baixo, e eu toquei com ela por muito tempo, né. Eu acabei vendendo essa Stag e peguei uma guitarra T. Johnson, modelo Steve Vai. E essa guitarra, galera, se eu um dia tiver condição de pegar uma de volta, eu vou pegar, porque ela tem a flat rose muito estável, a escala é muito confortável, o acabamento dela é muito bem feito também. Então assim, vale bastante a pena você comprar uma T. Johnson, tá? Então eu fiquei com ela por um tempo, fiz uns shows aí com uma banda que a gente tocava Megadeth, Metallica, fiz alguns shows com ela, foi bem legal. Daí surgiu a oportunidade de eu pegar uma Giannini Stratosonic. Ela era muito boa, ela tinha timbreira, porém ela não parava afinada, e isso acabava me incomodando e muito. Eu acabei vendendo a guitarra também. Uma guitarra bem bonita, bem bacana, lembrava muito o modelo da Fender, praticamente igual, né? Só que não era uma Fender, né? Vamos ser realistas. Eu peguei uma outra guitarra que também foi bem legal, que foi uma Michael Les Paul, só que uma Michael antiga. Ela lembrava uma Epiphone, assim, o estilo do corpo dela. Eu mandei pintar a guitarra de preto, fiz como se ela ficasse uma Black Beauty, e depois eu fiz uns relics nela e acabei vendendo também. O meu amigo Valcir Barbosa, lá da cidade de Tiradentes, ele acabou fazendo para mim uma guitarra Explorer, né, do tipo Jackson, assim, que eu aproveitei o braço de uma Jackson de luthier, peguei do meu amigo Carol, e ele fez o corpo e fizemos o modelo. Aí eu peguei uma LTD Explorer. Cara, essa LTD era do caralho, essa guitarra era violenta, braço colado, captação violenta, muito boa, segurava muita afinação. Fiz também alguns shows com ela, mas acabei vendendo, né? Burro pra caralho. Eu peguei uma Jackson JDR 94 branca. Essa guitarra era fantástica, fenomenal. Tinha um lance que eu fazia com ela que era muito maneiro, porque às vezes eu tocava com bandas que tinham que usar afinação meio tom abaixo, e tocava com bandas que eu tinha que usar afinação padrão. Geralmente era quando eu ia tocar com banda de rock, era meio tom abaixo, quando eu ia fazer freelance, em Mi padrão. Então era legal porque eu só afrouxava as molas atrás, eu já tinha um posicionamento das mãos em que eu virava assim o parafuso, né, com a chave de fenda, virava ela e ela já afinava meio tom abaixo. E quando eu precisava eu fazia o contrário e ela segurava bem pra caramba, uma puta de uma guitarra.
E é mais uma guitarra que eu me arrependo pra caramba de ter vendido, viu? Depois eu tive uma Washburn Dime 332, que é aquela guitarra Washburn camuflada, só que eu mandei colocar a Floyd Rose nela, pintá-la de vermelho, pra ela ficar parecida com a guitarra do clipe da This Love do Pantera. E essa guitarra eu não fiquei com ela por muito tempo, porque, não sei, eu não agradei muito do modelo, ela é muito grande, cara, e eu sou nanico, né? Acabou que eu fiz alguns shows com ela, tirava a sonzeira, porque ela tinha um captador Malagoli Napalm, hoje chamam de Napalm, mas acho que na época era Invader, ou Invader era sem mordanca, alguma coisa do tipo assim. Então eu tinha esse captador nela, então tirava a sonzeira, era uma puta de uma guitarra, mas eu não gostava, não me sentia confortável, então eu acabei vendendo essa Washburn. O Dudu, que tocava comigo nas bandas sertanejas, aliás, na banda sertaneja do Maurício Rafael, ele tinha uma Fender japonesa e ele quis vender ela. Uma Fender maravilhosa, antiga, com ponte Kehler, sonzeira. Só que ela ficou aqui, tipo, por uns 8 dias, mais ou menos, uma semana e meia, e o Dudu arrependeu. E como ele era muito brother, velho, e eu ainda não tinha pago ele, que eu tinha parcelado, né, pra pegar a guitarra, que era uma guitarra cara de quase 3 mil reais. Eu falei, não, tudo bem, se arrependeu, não tem erro. E ele tá com essa guitarra até hoje. Nessa Fender japonesa, eu peguei uma Dean Razorback. Eu com aquela cisma ainda de querer ter uma guitarra modelo do Pantera, mas essa guitarra, ela tinha... Não vou dizer que ela tinha um problema, mas eu não consegui deixar as cordas extremamente baixas, igual eu gosto. Então eu acabei vendendo. E foi isso. Era uma guitarra legal, mas nada versátil, muito grande. Não achava case, não achava bag para ela. Foi uma coisa bem louca. Aí eu acabei pegando 2 guitarras ao mesmo tempo, mas em ordem, né? Acabou sendo uma Squier com aquele azul bebê e depois uma Squier Sunburst. Isso assim, no prazo de uma semana eu acabei pegando essas 2 guitarras porque a pessoa que me vendeu, ela tava vendendo muito barato e eu tava sem guitarra. Eu tinha passado a Dean Razorback. Eu acabei vendendo elas e peguei uma Corte, que é uma Corte com Floyd Rose, essa que vocês estão vendo aí na foto, essa guitarra sensacional, galera. Ação extremamente baixa, captação foda, Floyd Rose show de bola. Enfim, uma guitarra que eu indico até hoje. Acabei pegando também uma Tajima Telecaster das antigas, uma baita de uma guitarra. Pra falar a verdade pra vocês, assim, uma das melhores teles que eu já toquei. E como falar das Tajimas antigas, né? São excelentes instrumentos. O Sr. 6 Tajima, um amor de pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Aspen Music em 2012 e aí em 2013 também encontrei com ele lá. O Seis Tajima, que é uma pessoa fantástica, não deve se lembrar de mim, mas me tratou muito bem lá. E eu mostrei pra ele a guitarra, falei pra ele que eu tava tocando no stand da Santo Ângelo com aquela guitarra e ele ficou mó orgulhoso, assim, foi muito legal. Eu acabei pegando também numa troca uma Gibson Fake, uma Gibson falsificada, uma Gibson chinesa, que é aquele modelo custom, né? Como vocês sabem, a Gibson Custom de 3 captadores, ela é muito cara, velho. E eu não ia ter grana pra ter uma. Então eu acabei pegando essa Gibson Fake numa troca. E vou ser sincero, era uma baita de uma guitarra, tem vídeo com ela aqui no canal também. E é muito sonzeira, acabei fazendo altos shows com ela, altos vídeos. E ela afinava muito bem, assim, é uma guitarra falsificada, mas era uma baita de uma guitarra, eu não posso falar mal. Eu peguei uma SX Les Paul Custom. A famosa, não é a famosa SX das antigas, mas depois dela, que ela tinha ela tem, né, um headstock mais pontiagudo, né, e tal, mas era uma baita de uma guitarra, o corpo maciço, sonzeiro, galera. Só que o problema dela é que ela era muito pesada. Digamos que vem uma fase mais moderna aí que vocês acompanharam mais no canal, que foi a Schecter Avenger, né, que é aquele modelo que serviu como base do Sinister Gates, da Avenged Sevenfold. Essa guitarra fiquei com ela por mais de um ano aí, fiz vários shows com ela, uma baita de uma guitarra, puta som, incrível assim, uma guitarra show de bola. Schecter, né, velho? Schecter é uma baita de uma guitarra. Depois eu acabei pegando uma Epiphone Les Paul Custom, que era igual praticamente a Gibson Fake que eu tive, só que era uma Epiphone sonzeira das antigas,
E, cara, fiquei com essa guitarra aí por uns 2 anos. Da Epiphone eu peguei uma Michael GM 750. Essa Michael também é uma baita de uma guitarra, galera. Vale muito a pena comprar essa guitarra e fazer os upgrades nela. Da Michael GM 750 eu peguei outra Epiphone, que é a SG G400 Custom. E nessa época eu tocava numa banda cover de Charlie Brown Jr., então eu tinha as guitarras igualzinho do Thiago Castanho, só que era Epiphone. Mas era muito legal, dava um puta visual, né? Quem era fã do Charlie Brown de verdade, a hora que via eu pegando as guitarras, na mesma hora já olhava e falava assim, nossa, bicho, que legal, o cara tem as guitarras parecidas, né? Eu tive uma guitarra de luthier, que foi batizada de Galega, uma Super Strato, mas não era uma guitarra boa. Eu acabei passando ela pra frente, depois peguei uma Tajima E2, era uma guitarra boa, mas como eu disse pra vocês, Strato não era muito minha praia. Hoje em dia eu gosto bastante de Strato, mas pra gravações e tal, pra show, não sou muito fã. Acaba que eu gosto, mas não sou muito fã, entendeu? Eu prefiro Les Paul. Depois dessa Tajima veio uma Jackson JDR 94 azul, igual a 94 branca que eu tive, mas porém azul. Só que não tinha a mesma tocabilidade, né? A mesma precisão que a Jackson branca, né? Então eu acabei vendendo também. Depois eu peguei uma Gibson Studio, fiz vários shows com ela, uma baita de uma guitarra também. E acabou que num negócio aí eu consegui trocar, pegar alguns pedais da hora que eu tava precisando. E peguei também uma Corte M600T. Essa Corte, cara, é simplesmente uma guitarra muito foda. Muito foda, vale muito a pena. Aí depois eu peguei uma Fender Stratocaster falsa. Era bem pior do que uma Squier, pra ser sincero. Uma Squier das chinesaça mais vagabunda. Eu peguei uma Charvel depois da Fender. Guitarra excelente, muito foda. Tocabilidade incrível, braço pequeno, 22 trastes, Floyd Rose 100% segura, enfim, guitarra dos anos 80. Então, velho, outro papo. E dessa Charvel eu troquei nessa LTD, que era muito mais foda ainda, braço colado e tal. Show de bola, mas também acabei passando, também não era muito minha praia. Aí eu peguei uma SX SG Custom, também fiz vários shows, uma excelente guitarra, gravão, show de bola. Ela não tinha aquele neck dive, né? Aquela descida que o braço faz quando você soltava. Ela ficava bem segura assim no meu corpo. E eu curtia muito, fiz bastante show com ela. Mas acabei passando ela pra frente e peguei uma LTD ST 203 FR, que é uma Stratocaster, cara, da LTD, que é incrível, fenomenal. Uma guitarra com muito som. E eu fiz alguns vídeos também com ela, vou deixar o link aqui na descrição. Foi uma das Stratos assim, que fez voltar o meu gosto por Strato, né? Com relação ao timbre limpo, né? Porque o timbre limpo de Strato, vamos ser sinceros, é o mais legal. E aí eu fiquei com ela um bom tempo também. Depois acabei pegando a Janine Proline 1. Essa Janine, galera, podia voltar a fazer instrumentos desse nível, porque é uma guitarra incrível, sensacional, pegada da hora. Peguei uma SX KY1, que é uma guitarra que lembra muito o modelo PRS, e tinha uma tocabilidade bem boa, sonzeira. E assim, só que eu achava ela meio feia, então não fiquei com ela muito tempo. Depois uma Stag Gothic SG, só que sem a pintura, tiraram toda a pintura dela, então ela ficou na cor de madeira. Ficou até bacana a guitarra, mas acabei trocando também. E peguei depois uma Dean Dave Mustaine. E essa Dean, cara, nossa, era uma puta guitarra, mas ela tem o shape muito grande. Não é igual a minha Condor CR800, que é bem menor. E o shape dessa Dean é gigantesco. Então eu optei por acabar vendendo ela. E aí chegou a minha guitarra Signature, que era a Nicole, né? Feita pelo Robson Luthier, lá da Bahia. E eu fiquei com essa guitarra por muitos anos. Fiquei com ela por uns 3, 4 anos, essa guitarra. E acabou que depois eu vendi essa guitarra. Todo mundo pergunta o que aconteceu. Então, assim, esclarecendo pra galera, não é problema com o Robson, não é problema com ninguém. Simplesmente a nossa parceria, né, o endorsement acabou. E peguei uma Jackson Flying V. Fiquei com ela por um tempo, depois eu pintei ela de preto com as bordas amarelas. A galera acabou curtindo bastante.
Aí veio a Shelter Nashville nesse meio tempo. Peguei também depois uma Shelter Stratocaster, que fiquei pouco tempo com ela. Uma guitarrinha até boa, mas, né, acabou passando também, porque nós guitarristas a gente vende mesmo as coisas. Peguei uma Corte Viva Gold Series. É muito doida essa guitarra, excelente, mas o shape também não me agradava, acabei vendendo. E aí veio então uma das guitarras que é minha paixão, que é a minha Explorer Epiphone, e que hoje em dia eu fiz uma pintura nela, depois eu vou mostrar pra vocês. E essa Explorer é incrível, assim, uma baita de uma guitarra que eu tenho. Acho que é muito difícil vendê-la. A Tanglewood Stratocaster, que ficou aqui também por um tempo, mas eu acabei vendendo pro Leandro. Uma guitarra fantástica, galera. Fantástica mesmo. Veio então a Viper Mary de 7 cordas, que é aquela do kit, que eu também tenho ela até hoje. A Sunsmile Les Paul. Aí então eu peguei uma Jackson Kelly. E essa Jackson Kelly, tô pra te falar, a guitarra é um filezão, show de bola. Mas aí eu anunciei ela para vender, porque eu meio que tava precisando de grana, tava querendo comprar outra guitarra. E eu achei um rapaz vendendo uma Condor CR800, que é uma guitarra que eu já queria há muito tempo. Acabei trocando a Jackson Kelly nessa Condor CR800, que eu tenho até hoje. Por último, eu peguei uma Tajima Stratocaster Woodstock. E assim, a princípio de guitarra foi isso. Paralela a isso, eu peguei também um violão Tajima Dallas, meio vermelho, que eu toquei ali mais ou menos durante o final da minha adolescência ali com a dupla Maurício e Rafael. Depois, quando eu fui tocar na época com o Felipe Dante, eu usei uma Ovation DJ Ashba. Depois eu peguei um Rosinho 12 cordas. E por último eu tô com o violão Strindberg A55, modelo exportação, que é bem legal. E ao longo de toda essa jornada aí, desses mais de 10 anos aí, comprando instrumento, trocando, eu tive 2 baixos também. Eu tive um Strindberg que foi bem mais recente, assim, acabei fazendo até uns shows com ele. E foi isso. Essa atualmente é a minha história com guitarras, baixos e violões. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para vocês receberem a notificação. E é isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Se cuidem. Até mais.